Bem-vindos a mais um reporte mensal da Novos Capital. Eu sou o Vitor Ari, sócio gestor de crédito. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o mês de maio. Então, olhando para o mês de maio, a gente teve uma reversão no movimento ali do mercado de crédito tradicional, ou seja, aquelas debêntures não incentivadas, indexadas ao CDI, que foi um movimento de reversão ao que a gente via desde o começo do ano, né? De janeiro até abril a gente viu um movimento de abertura de spreads, a gente teve até alguns movimentos ali bem relevantes de aberturas, prejudicando ali, né, a performance dos fundos do mercado em geral. E em maio foi o primeiro mês que a gente viu ali um fechamento de spreads acontecendo no índice de debêntures tradicionais. Na verdade, um movimento que já começou na metade de abril, na terceira semana de abril, já havia tido essa reversão, então na terceira semana de abril a gente já teve fechamento de spread e ao longo de todas as semanas até agora o fechamento de maio, esse movimento consequente ali de fechamento de spread. Se a gente olhar para o IDEX Core DI e excluir ali os outliers, né, olhando os cases que tiveram um nível muito relevante de estresse, e isso acaba trazendo muita volatilidade para o índice e distorcendo um pouco ali a visão do índice. Se a gente excluir, né, esses outliers, a gente vê que a gente teve um mês fechando as debêntures ali em CDI mais 1,5. É importante a gente ver como que esse índice, né, coloca ali sem o impacto das empresas mais estressadas para a gente ter uma dinâmica, um entendimento ali do mercado de forma geral. Então, já levando isso em consideração, a gente teve ali o mês fechando em CDI mais 1,5, vindo ali do mês anterior de CDI mais 1,87. Então a gente teve ali um fechamento de 37 bips no mês. E se a gente olhar o movimento que a gente estava anteriormente, em abril, né, a gente tinha chegado a um pico de CDI mais 2,26%. Então já um movimento bem relevante. E lembrando que a gente tinha começado o ano de janeiro em CDI mais 1,5. Então a gente volta para o mesmo patamar depois de ter estressado ali, depois de ter tido aquela abertura até abril de 2,27, a gente volta para o mesmo patamar de 1,5. Já quando a gente olha as debêntures incentivadas, esse movimento ainda não aconteceu, né? Na verdade, a indústria de fundos incentivados ainda tomando bastante resgate, um fluxo de saída ainda muito relevante, o que faz com que a gente continue nesse movimento de abertura de spreads. Nos últimos 2 meses teve um movimento mais forte ali de abertura. Lembrando que a gente veio daquele patamar negativo lá de NTNB menos 46 e a gente chega agora em NTNB mais 46. Fazendo esse mesmo trabalho de excluir os outliers, a gente chega ali a B mais 35. Então a gente vê que independente de como olhar, a gente chega a um patamar já bem mais elevado, pela primeira vez vindo para o nível que a gente estava, né, próximo ali da MP 1303, que foi aquela que discutia ali a continuação ou não da isenção. Então a gente volta para esse nível que a gente tinha antes. Isso traz algumas oportunidades, mas o mercado ainda continua nesse compasso de abertura, não teve um movimento de reversão, por mais que tenha sido um movimento um pouco mais marginal agora no mês de maio, né, que foi de 8 bips ali a abertura agora no mês de maio. Um ponto que tem sido muito relevante é o mercado primário. A gente viu que por conta desses movimentos o mercado primário secou. O pipeline de emissões ali, né, nesse mês e no mês anterior teve uma redução muito, muito forte e isso prejudica ali o balanço das companhias, né? Então, companhias principalmente que são mais alavancadas e que têm cronograma de amortização relevante acontecendo, eles dependem de novas emissões para conseguir rolar as suas dívidas e conseguir alongar ali seus cronogramas de amortização. E uma vez que a gente já está trabalhando ali com juros, né, bem elevados e você fecha esse mercado primário, isso acaba trazendo um impacto ali muito relevante no crédito das companhias. Isso também tem um impacto ali direto no mercado secundário e que o mercado fica buscando ali aonde que vai ser o novo equilíbrio entre oferta e demanda. O mês de maio também foi marcado pela temporada de resultados, a gente teve bastante resultado ainda sendo divulgado no mês de maio. E dentro do nosso universo aqui de cobertura, o que a gente percebeu foram resultados operacionalmente bons, né, até dentro do que a gente tinha esperado, ou até melhor do que o esperado no que tange ali ao resultado operacional das companhias. Obviamente tiveram casos específicos ali que vieram bem estressados, mas no geral a gente viu esse bom resultado operacional, mas mesmo tendo esse melhor operacional, a gente vê ainda as empresas muito pressionadas por juros, né? A despesa financeira
corroendo bem ali o resultado das companhias, esse nível de juros, né, que ainda vem persistindo ali, né, mais alto, e isso é um ponto principal de atenção, né, da gente acompanhar, dado que tem se colocado essa pressão inflacionária que deve manter juros mais altos por mais tempo, e isso vai pressionar, vai continuar pressionando as companhias da mesma forma que já vinha acontecendo. E aí falando um pouquinho da performance dos fundos, o Novos Crédito High Grade encerrou o mês com uma rentabilidade de 1,33%, isso dá 123% do CDI. A gente conseguiu capturar esse movimento de fechamento, né, e ter uma performance ali bem positiva, mesmo ainda mantendo uma posição muito conservadora. Vocês lembram que a gente tinha mencionado, né, uma posição de caixa muito relevante, né, com 42% de caixa, uma duration bem curta também, né, bem abaixo ali até de 1 ano, né, de duration. Então, como que a gente conseguiu capturar? A gente fez algumas alocações pontuais nos nomes que a gente viu que de fato gerou ali uma assimetria, gerou mais oportunidade de entrada, inclusive no caso de AEGEA aqui, teve toda a repercussão ali no adiamento de resultado, mas foi um nome que, dado a nossa cobertura, o nível de rating que a gente tem, o nível de cobertura, de análise que a gente tem aqui internamente, a gente julgou ali ser uma oportunidade de a gente aumentar marginalmente a alocação EGE e entre alguns outros nomes ali mais pontuais que conseguiu trazer uma boa contribuição de resultado para o fundo, mesmo mantendo uma posição de caixa ainda bem relevante e conservadora. A gente hoje está numa alocação de 39% em debêntures, né, 42% de caixa e 19% de FDICs no fundo high grade, com a duration ali de 0,6 do portfólio, ou seja, considerando, né, o efeito do caixa ali na diluição da parcela de debêntures. E no Novos Renda Fixa Ativo Isento, a gente teve uma performance de 0,82%, que isso dá 76% do CDI. Então, na parte incentivada, como eu havia mencionado antes, a gente ainda não teve esse movimento de reversão, não teve fechamento de spread, pelo contrário, continuou ali no mês de maio essa abertura de spread, o que fez com que também a gente tomasse esse impacto ali, né, da abertura dos spreads, mesmo tendo uma posição de caixa bem relevante também e duration relativamente curta para o mercado de infra também. Então, dado essa abertura de spreads nos últimos meses, a gente teve um comportamento mais defensivo, mas mesmo assim ainda não o suficiente para conseguir, né, escapar ali e não ficar um pouco abaixo do CDI no mês. Então a gente segue hoje com uma alocação de 39% em debêntures, então bastante caixa, com um carrego de CDI mais 0,17, grossapado isso aí dá, né, quase CDI mais 2,7, e uma duration de 3 anos também, olhando para o portfólio, ou seja, já considerando os efeitos da diluição do caixa. E aí o que a gente tem acompanhado bem de perto para os próximos meses, né? Mantendo essa postura mais conservadora, mas olhando bem de perto o que a gente deve ter ali de pipeline de emissões. Isso vai ser muito determinante para o nível de preço que o mercado secundário vai buscar ali de equilíbrio. Também acompanhando ali como que está o fluxo para a indústria, que segue bem negativo, né, para a parte infra. E, obviamente, a temporada de resultados seguinte, que já deve iniciar em agosto, então vai ser super relevante a gente ver os efeitos tanto dessa trajetória operacional das companhias que teve uma melhora no último tri, vamos ver se foi persistente, e também o efeito ali de juros daqui para frente. Então esse foi um pouco do mês de maio e como que a gente está posicionado daqui para frente. Estamos à disposição para sanar quaisquer dúvidas ali, pode entrar em contato com o nosso time. Obrigado e até a próxima.